Muito bem, já de volta com o TV Manaus desta segunda-feira, dia 29 de outubro. Já a previsão do tempo com a Polani Santos, porque muita gente ainda comemora a vitória, do Bolsonaro e tem gente já comemorando mais um feriadão à vista. Afinal de contas, sexta-feira é feriado, dia de finados. Mas nós vamos tratar agora de um assunto muito importante, principalmente para a economia em Alagoas, que é a privatização da Eletrobras. O Vida Araújo traz os detalhes. Amigos da TV Marcanal 25, nós estamos no Sindicato dos Urbanitários, já que na última terça-feira, dia 16, o plenário do Senado Federal rejeitou a proposta de lei lançada pelo governo federal que permitia a privatização de 6 distribuidoras de energia, entre elas a Eletrobras Alagoas. E aqui o nosso propósito no Sindicato dos Urbanitários é saber a opinião da categoria. Nós vamos conversar a respeito desse assunto com José Cícero da Silva, que é diretor do Sindicato dos Urbanitários. José Cícero, bom dia. Gostaria que você falasse qual o posicionamento depois do Senado ter se manifestado contrário à privatização dessas 6 distribuidoras de energia que tem a emblema, que tem a marca Eletrobras, entre elas a Eletrobras Alagoas. Bom dia. Bom dia. É uma vitória para a classe trabalhadora, apesar da gente ter lutado muito no Congresso e depois da nossa luta incessante, veio o Congresso a rejeitar esse projeto. Mas a luta continua, porque nós não sabemos o que é que esse governo vai pensar daqui para frente. Então, nossos trabalhadores continuam na luta, todos os sindicatos das 6 distribuidoras continuam vigilantes lá no Congresso Nacional. Agora, é claro que aqui em Alagoas o cenário é bem diferente nesta questão em termos de algumas outras distribuidoras do Brasil. Quando se trata dessas 6 distribuidoras com a bandeira Eletrobras, existe também a movimentação e uma preocupação do Sindicato dos Urbanitários com os funcionários. Como é que tem sido também essa condição em termos de relação com os servidores desse órgão? A gente tem nos preocupado muito com os nossos trabalhadores, porque ficam tensos, uma empresa do Porto da Ceal ser vendida, isso gera desemprego. Então, nós estamos muito preocupados com isso, graças a uma ação do TST de ter suspenso a venda da empresa, mas mesmo assim os nossos trabalhadores continuam vigilantes ao projeto desse governo que só traz atraso para o estado de Alagoas. É claro que quando se coloca também uma condição dessa em que o Sindicato dos Urbanitários continua vigilante juntamente com uma categoria contrária a essa possibilidade de privatização, existe também a possibilidade de vocês novamente buscarem o espaço ou entoar um grito mais forte, indo voltar às ruas, indo participar, por exemplo, de manifestações pacíficas, caso uma situação dessa venha voltar à tona, por exemplo? Sim, sem dúvida nenhuma. O nosso projeto é não sair nem o momento da vigilância, até porque seja o atual governo, seja o próximo governo, nós vamos estar vigilantes, atentos, porque nós sabemos que é um patrimônio do povo alagoano, um patrimônio do povo brasileiro, nós não vamos permitir que isso aconteça, a venda desse patrimônio. Agora, José Cícero, explica para a gente como é que tem sido também esse contato com os servidores. Tem muita gente apresentando traumas, situações psicológicas diante dessa possibilidade que foi, pelo menos na última terça-feira, rechaçada de momento de privatização? Sim, tem muitos trabalhadores preocupados que é seu emprego que está em jogo, no longo dos anos, 5, 6 anos, 10 anos que está na empresa, de repente você ser desempregado, porque a privatização é desemprego, gera desemprego, não tem jeito. Então a gente tem muita preocupação com isso e eles, ao tempo todo, ficam nos procurando e a gente orientando para que vamos à luta para evitar que essa empresa seja privatizada. A palavra privatização, numa proposta em que o Sindicato dos Urbanitários avalia, no que é ruim privatizar hoje a Eletrobras? Primeira questão, a privatização para o estado de Alagoas significa o aumento de tarifa. E o aumento de tarifa para um estado pobre, de baixa renda, é muito ruim. Segundo ponto, é o desemprego, que aí um estado que não tem emprego, que não gera emprego, mais um desempregado, fica difícil para a população e para o comércio, para todos. Então a gente tem muito cuidado, a gente está vigilante com relação a essa situação e vamos trabalhar para evitar essa privatização.
Muito bem. Conversamos então aqui direto do Sindicato dos Urbanitários com o José Cícero, ele que faz parte também, José Cícero da Silva, que é diretor do Sindicato dos Urbanitários, falando dessa condição em que se cogitou a privatização de 6 distribuidoras de energia. O plenário do Senado Federal rejeitou essa condição na última terça-feira, dia 16, e nós vamos continuar acompanhando para trazer novas situações, desdobramentos a respeito desse assunto, ainda na sequência da programação da TV Mar Canal 25 nos próximos dias, nos próximos programas. Imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo, para a TV Mar Canal 25 na NET. Tá aí, muito obrigado ao Viderlan, uma análise muito sincera aí por parte do sindicato. Claro que nós vamos continuar acompanhando. E vamos falar agora da previsão do tempo com a Polane Santos. Polane. Oi, Mauro, bom dia, tudo bem? E aí, hein? Coração, né? Democracia, vamos... Democracia feita, de certa forma, agora a gente vai lutar, pedir, na realidade, para que o próximo presidente do país realmente cumpra com os deveres, continuando nos dando direitos. Ontem ele garantiu que vai respeitar a Constituição, né? A gente espera. Eu acho que agora, nesse momento, a gente que sempre defendeu a democracia, Exatamente. Ele venceu democraticamente, que tenha sucesso. Exatamente, que seja o melhor para todos, Exatamente. na verdade, né, Mauro? Vamos então de Vamos previsão com a previsão, do tempo. vamos lá. Vamos lá, Josiel, por favor, coloca aqui a imagem para a gente dar uma olhada. Olha só, Mauro, o tempo no sul, a gente falou do ciclone extratropical, ele ainda está por aqui, essa aqui é a formação ainda do ciclone extratropical, que acabou se associando à nebulosidade que vem da zona de convergência de umidade, que vem desde o Pará até aqui a região entre o sul da Bahia, Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, toda essa região aqui está com bastante chuva, com bastante umidade, todo o Planalto Central, o centro-oeste do país, exatamente por conta da formação tanto da zona de convergência de umidade, quanto a esse ciclone extratropical que acabou se associando. O ciclone, na realidade, atingiu o sul do país no sábado, levou ventos de cerca de 80 km por hora, principalmente no litoral de Rio Grande do Sul e também de Santa Catarina. Ele se deslocou mais um pouco para a região, mais para o norte um pouco mais, e exatamente está causando essa nebulosidade aqui na região, no litoral, desde do Espírito Santo até o litoral do Rio de Janeiro. E aí a gente sobe um pouco mais, Mauro, e percebe, acho que vale a pena, antes da gente mudar de imagem para a região aqui do Nordeste, a gente olhar com mais carinho para a zona de convergência intertropical. Por quê? Porque a formação dela, a forma atuante como ela estava nesses últimos dias, acabou formando esse cara aqui, que inicialmente começou como uma tempestade tropical, mas já se transformou num furacão categoria 1, é o furacão Oscar. A previsão é que ele não atinja o litoral, ele deve ficar lá pelo oceano mesmo. Mas a gente não pode dizer com certeza o que é que vai acontecer com ele, né? E aí a gente pede então para que o Josiel mude de imagem, para a gente dar uma olhadinha então aqui na região do Nordeste. Praticamente não tem nuvens sequer chegando aqui à nossa região, Mauro. A gente tem realmente um predomínio de tempo seco, com baixa umidade muito grande, principalmente para o semiárido nordestino. Isso não é diferente aqui para Alagoas também. A gente tem um predomínio, como eu já disse, de tempo bastante seco, com baixa umidade. Isso aumenta os riscos de queimada. Então, por sorte, a gente não tem a mesma configuração como a gente tem na região em alguns pontos do centro-oeste do país e também da região ali do norte, que acontece lá, tem mais incidência de raios e aí aumenta ainda mais a incidência também de queimadas. Mas o que é que a gente pode acontecer por aqui? Exatamente a queimada provocada por homens. Sim. Então a gente tem que ter cuidado com bitucas de cigarro, enfim, para evitar que haja queimadas, porque o tempo realmente se encontra muito seco, a umidade muito baixa. Isso afeta diretamente a recarga hídrica do nosso solo, ou seja, a seca de fato está instalada aqui para a gente. A gente continua aí com a temperatura na região do Sertão, em Sertão de São Francisco, oscilando entre 37 e 38 graus, e aqui para a região do litoral oscilando entre 32 graus. O que chama a atenção, alguns modelos de meteorologia já mostram que a gente só vai ter chuva daqui a mais ou menos 10 dias. Então, como você disse, que já tinha gente querendo saber como é que vai ficar o feriadão, olha, não dá para afirmar com certeza, mas alguns modelos mostram que a gente vai ter tempo seco, sem chuva, mais ou menos até os próximos 10 dias.
Que beleza. É bom por um lado, né? Para o lazer, exatamente, mas pelo outro, infelizmente, a seca só aumenta. É verdade. Polani, muito obrigado. Excelente semana, viu? Pra você também. A gente já está na reta final e o Alexandre Lino vem chegando com os pitacos do Lino. Afinal de contas, a gente teve a derrota do CRB lá em Sorocaba, no interior de São Paulo, para o São Bento. Eu ouvi dizer que meteram a mão no CRB. Eu confesso a vocês que eu não vi o jogo, mas parece que houve isso. De qualquer forma, o fato é o CRB perdeu e está numa situação muito complicada. Eu até tinha dito aqui junto com o Lino que seria 2-1 para o CRB. O Lino disse que seria empate, erramos ambos. Agora é torcer. Muita gente está dizendo que na próxima semana o CSA já sobe, né? Já consegue assinar o passaporte aí para a Série A. Tomara, o futebol alagoano precisa de mais e a massa azulina merece. Lino, bom dia. Bom dia, Mauro. Estamos aqui para o esporte. Eu acertaria o pitaco se o juizão não tivesse anulado um gol válido do CRB. Eu disse 1-1. Foi, você disse 1-1. Só que aí o juizão, só ele e o Bandeirinha atrapalharam o teu pitaco. Festa da nação regatiana, né? E prejudicaram muito ao CRB. Vamos aguardar aí, ainda tem algumas rodadas pela frente, muita coisa ainda para definir. O que já está definido mesmo é o resultado do Superclássico lá na Espanha. Olha a surra que o Real Madrid levou. E apanhou feio. Não foi 1, nem 2, nem 3, não. Foi muito mais. Com direito a 3 gols de Luizito Soares. 5-1. 5-1. Barcelona de mão aberta. Olha isso aí. 5-1. Que surra. Incrível. Quanto foi o clássico, Piquet? 5. 5-1. O Real Madrid, tudo que você disse, desde lembra, a saída passada? do Zidane, Exatamente. desde a saída do Cristiano Ronaldo e desde a chegada mais para o Real Madrid B do Vinícius Júnior. Não colocam o Vinícius para jogar, dá nisso, eu acho que o né? Vinícius merece uma... Já estão falando na demissão do técnico. Vai, mas eu acho que vai cair, cai essa semana. O Real tá ruim no Espanhol, tá ruim na Champions, tá muito ruim na Champions. Um Real Madrid gigantesco, caríssimo, e perder para o principal rival de goleada, com 3 gols de Luizito Soares. Não é bom negócio. Não é bom negócio, não é bom negócio. Foi 5, mas poderia ter sido 7. E se a gente fala de 7, a gente lembra do 7-1 e não tem como não lembrar do 7-1 e esquecer de Luiz Felipe Scolari, o Felipão, que está tentando dar a volta por cima, quem sabe conquistar o título do Brasileirão com o Palmeiras. E está perto, viu, Mauro? Está muito sim. perto. Tem um jogo agora, já nessa quarta-feira, com o Boca Juniors, que decide se o Palmeiras continua na Libertadores ou sai da Libertadores e se preocupa apenas com o Brasileirão. Eu posso te garantir, o Palmeiras vai dar adeus à Libertadores na quarta-feira. Infelizmente, aquele apagão que aconteceu não foi o apagão do 7-1. Filipão, 7-1, apagão. Não, foi o apagão em La Bombonera. E a gente já previa que se algo assim acontecesse, aqueles 2 gols no finzinho do jogo, mas bem rápidos, que o Palmeiras levou, serão decisivos. O Boca Juniors nunca em sua história perdeu uma classificação depois de abrir uma vantagem de 2-0. Isso aconteceu com o meu Cruzeiro, por exemplo. Levou 2-0 em La Bombonera e dentro de casa não conseguiu fazer o serviço. Fez 1-0, fez um gol que foi anulado pelo juizão ali também, aquela forcinha que os argentinos conhecem. E no finzinho deixou o empate para 1-1, nem venceu o Boca e foi para casa mais triste. Acredito que vai acontecer algo bem parecido com o Palmeiras. Só um detalhe, eu acompanhei Flamengo e Palmeiras. No Brasileirão está tudo dando certo para o Palmeiras. Mas também, vamos lá, teve ali no jogo da sexta-feira, o Vasco da Gama era para ter perdido para o Internacional, o juiz viu um pênalti que só ele viu. 2 jogos seguidos o Internacional sendo prejudicado no finzinho pela arbitragem.
é complicado. É verdade. É complicado. Falando em prejudicado... O vice-presidente do Inter disse, entrega logo para o Palmeiras ou para o Flamengo, porque não deixam o Inter competir. Porque esses 4 pontos fariam o Inter ficar bem pertinho do Palmeiras. Entendeu? Tem um torcedor do CSA aí. ligou dizendo que quando o CSA foi a Sorocaba jogar com o São Bento, também foi prejudicado pela arbitragem. Vale a gente lembrar isso também. O CSA foi prejudicado jogando contra o São Bento. É complicado, né? Vamos olhar aí a tabela da Série B. 9h23. A gente está aí com a tabela da Série B. Alagoanos entra em campo sexta e sábado. Sexta no feriado, a torcida não vai estar no Trapichão. Tá ele aqui, o CSA no G4, ganha, está no G4, perde, está no G4, empata, está no G4. Tá quanto tempo que o CSA está no G4, hein? É verdade. E o CRB, lá embaixo, vamos olhar o CRB. O CRB está fora do Z4 e joga contra o combalido Boa Esporte, que perdeu de novo. Tá ali, joga em casa contra o Boa. O CSA viaja e joga fora contra o Sampaio Corrêa. Quem diz que o CSA pode subir para a Série A na próxima semana está correto, porque vencendo o Sampaio e vencendo o jogo aqui em casa, chega ali aos 60 pontos. Isso, só conferir aqui, são 60 ou 60? O All-Out já está ativo. 60 pontos, correto. Chega aos 60 pontos e aí não pode mais ser alcançado matematicamente pela turma, que a rodada não foi ruim para o CSA, não. Muito pelo contrário, foi boa. Boa, sim. Foi muito boa a rodada para o CSA, que enfrenta o Sampaio Corrêa e termina ajudando ao CRB, caso vença. Então, é um jogo ali que a torcida regatiana não vai torcer para o Sampaio Corrêa vencer o CSA. Muito pelo contrário, vai torcer pelo Azulão do Mutange. Os regatianos sabem como é importante essa vitória do CSA frente ao Sampaio Corrêa, que dá uma freada no Sampaio e deixa ele distante do CRB e joga a responsabilidade para o CRB no sábado vencer o Boa Esporte e respirar longe da zona de rebaixamento. Vamos lá para a gente encerrar. Mais alguma coisa? Está tranquilo? Está tranquilo, fechado. Muito bem, fechadíssimo. Então, agradeço demais a sua companhia. Continue com a nossa programação. E amanhã, a partir das 8h30, estaremos de volta com mais uma edição do TV Manaus. Viva a democracia! Vamos em frente. Hoje o tempo passou super rápido. TV Manaus, muito bom. Muito Parabéns, bom. Parabéns a você que conduz o Vamos TV lá. Manaus. E, como a gente faz sempre, cola na gente que é sucesso. Sobe a letrinha. Tchau para vocês. Boa semana.